Fala, galerinha guerreira, tudo bem com vocês? Bom, passamos as primeiras fases, dos vestibulares, hora de começar a pensar na segunda fase, da Unesp, da Unicamp, da FUVEST, mas vamos passo a passo. Vamos falar hoje sobre a segunda fase da prova da Unesp, tá? Unesp 2019, segunda fase. Bom, primeiro algumas informações clássicas, Como que é essa prova? Como que ela é constituída? Nessa segunda fase, nós temos 2 dias de prova, tá? Elas vão acontecer em dezembro, agora dezembro de 2018, no domingo e na segunda-feira, dias 16 e 17. As provas têm tempo de duração de 4 horas e meia. E as duas no total, são compostas por 36 questões discursivas, mais uma redação. Então, no primeiro dia, nós temos o seguinte, 12 questões de ciências humanas, geografia, história, filosofia e sociologia, e 12 questões de ciências da natureza e matemática, biologia, física, química e matemática. E no segundo dia, nós temos 12 questões de linguagem e códigos, ou seja, a prova mais importante, tá? Puxando a brasa para minha sardinha aqui. São 12 questões de linguagem e códigos, língua portuguesa, literatura, língua inglesa, mais educação física e arte e talvez a prova mais importante dessa segunda fase, que é a prova de redação. E como que funciona essa prova? Bom, as 36 questões discursivas, somando os 2 dias, elas têm o mesmo peso aí, tá? Todas elas valem de 0 a 2 pontos. Então você pode tirar 0, meio, 1, 1,5 ou 2. Somando no total, a possibilidade máxima de 72 pontos. Portanto, por um cálculo matemático básico, a redação vale de 0 a 28 pontos. Para você ter uma ideia do quanto é o peso da redação. Ela chega a valer 28% da prova geral aí. Antes de passar para o professor Vitor, que vai me ajudar aqui fazendo o comentário da parte de redação, eu queria chamar a atenção de vocês para as questões discursivas. Tá? Você tem que lembrar que a prova de segunda fase ela tem uma diferença fundamental em relação à prova da primeira fase. Na primeira fase, você tem que saber a resposta e aí escolher a alternativa correta. Na segunda fase, além de saber a resposta, você tem que saber redigir com clareza e objetividade essa resposta. Você pode perder muitos pontos por uma resposta mal redigida. Procure responder da maneira mais clara, da maneira mais simples e direta possível. Não coloque coisas que não foi perguntado na questão. Tamanho não é qualidade. Uma questão respondida de forma enxuta, com objetividade, pode valer mais que uma questão respondida de forma muito prolixa. A prolixidade, na verdade, tira ponto aí. Então toma bastante cuidado, tá? A outra recomendação é a mesma que a gente faz para as provas de múltipla escolha. Leia com muita atenção o enunciado. O enunciado vai te dar as pistas para você, primeiro, entender o que você tem que responder e entender, eventualmente, um texto de apoio que venha associado. E geralmente tem um texto de apoio associado a essa pergunta aí. Lembrando ainda que na prova da Unesp, você não tem uma lista de leituras obrigatórias como você tem depois na Unicamp, na FUVEST, que a mesma lista da primeira fase vale para a segunda fase da Unicamp e da FUVEST. Então, pode-se cobrar questões de literatura sobre todas as escolas literárias. E esses textos usados na questão de literatura, eles também podem ser usados, e geralmente é assim que eles fazem, eles pegam o mesmo texto, um poema, um fragmento de prosa, e em cima desse texto eles fazem também questões de linguagem, questões de interpretação de texto. Então, a atenção na leitura continua sendo fundamental, tá? A Unesp é também uma prova que valoriza muito a sua capacidade de leitura, de entendimento de texto. Mas como eu falei, a parte mais importante nessa segunda fase é a prova de redação. Então eu queria chamar aqui o professor Vitor, por favor. Esse é o professor Vitor, do Sistema Anglo, tá? Professor de gramática, de redação, e é ele que vai dar as dicas importantes para vocês se darem bem na prova de redação. Bom, obrigado pelo convite, Altemir. Parabéns aos que chegaram até esse ponto, Muita atenção agora, muita concentração. E como o Altemir já colocou pra gente, a nota da redação, a prova de redação é um diferencial extremo para o seu sucesso ou não dentro do vestibular. Então, como
como cada redação pela qual vocês vão ter que passar, cada processo seletivo, leve em consideração alguns pontos específicos, vamos fazer uma discriminação desses pontos para que vocês consigam chegar ao seu objetivo de maneira mais profunda e mais concreta. Vamos lá? Pessoal, primeira coisa que vocês têm que ter em mente é que redação, como vocês já podem ter ouvido, não é tudo a mesma coisa. Cada universidade vai trabalhar, vai cobrar dos seus alunos determinados nuances que estão relacionados a todo o processo de composição da prova. FUVEST, UNESP, ENEM, Unicamp, cada um desses vestibulares é realizado por fundações diferentes, que pensam as provas de maneiras distintas. Logo, não tem como se preparar da mesma maneira para todos os vestibulares. Isso vale para Química, para Física, para História e, por que não, para Redação. Logo de cara, a gente já pode dividir as provas de redação em duas categorias diferentes, ou pelo menos em dois grupos distintos. Um deles é a FUVEST, a UNESP e o ENEM, em que você já sabe qual é o gênero textual a ser trabalhado? É o famoso texto dissertativo argumentativo. Em outro nível, a gente tem a Unicamp, que apresenta gêneros variados. Vamos falar ainda da Unicamp, mas só para já vocês irem se acostumando, a Unicamp vai trabalhar com pelo menos dois gêneros diferentes na sua prova, que podem ou não podem ter a questão argumentativa como grande ênfase. São cobranças diferentes em cada uma das provas. Por hoje, vamos então pegar a prova da Unesp e ver quais são as particularidades que essas propostas da Unesp contêm, tudo bem? Eu imagino que vocês já devem ter feito a prova do Enem. Então, vou trazer aqui este modelo de prova para que nós comparemos com o que virá a seguir. Vocês já sabem do que eu estou falando. O Enem, ele vai partir de um determinado princípio dentro da sua prova, que é o quê? Uma situação problema. Invariavelmente no Enem, vai lhe ser apresentada uma situação problemática, algo que não está bem resolvido, algo que traz transtorno para a população de maneira geral. E aí, necessariamente, você vai ter que trabalhar com a tão polêmica proposta de intervenção. O que isso significa para você? Significa que na hora de construir o seu texto, você tinha como elemento principal, como papel de destaque, esse problema a ser resolvido. Logo, você deveria falar do problema, explicar o problema, mostrar as implicações que esse problema pode trazer para a população e aí, de forma coerente, resolvendo aquilo que você levantou durante o desenvolvimento, você pode criar uma proposta que solucione esse caso de maneira objetiva. A Unesp vai partir de outro princípio. Tradicionalmente, a prova da Unesp vai se concentrar mais dentro da defesa de pontos de vista. Então, você não necessariamente deverá trabalhar com um problema, mas você deverá trabalhar com um assunto que causa polêmica dentro da sociedade. E a partir disso, você vai argumentar enfaticamente para defender esse seu ponto de vista. Por isso que é comum falarmos que na prova de redação da Unesp a gente tem uma concentração maior na argumentação e menor na exposição dos fatos. Ou seja, vamos fazer um texto de caráter mais argumentativo do que expositivo. Isso quer dizer que você não pode fazer exposições dentro do seu texto? Lógico que pode, inclusive deve fazer isso, mas pense que essas exposições de determinados assuntos, elas não podem se limitar a serem uma nota de rodapé, um detalhe interessante sobre o tema. Elas têm que servir para fazer o quê? Validar o seu ponto de vista, promover a defesa da sua tese. Se você passa um parágrafo inteiro falando sobre elementos responsáveis pela exclusão social ou problemas relativos ao trânsito nas grandes metrópoles, isso vai ser positivo dentro de um determinado sentido, vai trazer o conteúdo para sua prova. Mas se isso não está atrelado ao ponto de vista que você quer defender, você com certeza vai perder alguns pontos em coerência, por exemplo. Para que a gente consiga trabalhar com essa argumentação de maneira eficiente, vocês, claro, já aprenderam as diversas estratégias argumentativas dentro das aulas de redação ao longo do ano, mas tenham em mente alguns detalhes importantes sobre a prova. Então, como argumentar na Unesp? Em primeiro lugar, você tem que
reunir características importantes ou reunir estratégias interessantes para que esse argumento tenha força, como exemplos que corroborem a sua tese. Você pode pensar exemplos do mundo real de maneira coerente que possam defender o seu ponto de vista. Além disso, vocês podem também utilizar dados e citações de pesquisas. Vamos lembrar o seguinte, adiantando alguns pontos daqui. A prova da Unesp contém uma coletânea de textos mais longa do que o normal, na própria parte de redação em si, mas é importante lembrar que a Unesp também tem a tradição de fazer provas temáticas. A prova inteira da Unesp tem um tema específico concatenado com o tema da redação, o que significa o seguinte: os textos, os enunciados utilizados dentro das perguntas durante a prova podem e devem servir de elemento para que vocês construam o seu texto. Então, não faltarão dados e citações de pesquisas dentro desse universo que vocês vão desbravar na segunda fase da Unesp. Um detalhe importante, é imprescindível que o aluno tenha uma visão global sobre o tema. Ou seja, a prova da Unesp valoriza a questão do conteúdo. Portanto, o maior número de informações e dados relevantes que você tenha, que sejam extra coletânea, podem e devem ser usados. Isso com certeza vai afetar positivamente a nota de vocês. Lembrem-se do último detalhe, você deve combinar, não esquecer a coletânea também, mas você deve combinar os aspectos trazidos pela coletânea e o seu conhecimento de mundo extra-prova. Aquele filme interessante que você viu, aquela pesquisa interessante que você leu, tudo isso vai ajudar com que o conteúdo da sua prova seja mais relevante e ressalte aos olhos do corretor. Tudo bem? Lembrando-se, como o Altemir colocou anteriormente, a prova vale de 0 a 28 pontos, ou seja, 28% da prova de segunda fase. A coletânea apresenta textos mais extensos e a proposta vem sempre em negrito, em destaque, no corpo do enunciado. Sobre as propostas, é importante que nós analisemos o histórico dos últimos anos para que você não corra o risco de fugir do tema, que é motivo para que a sua nota seja zerada. Vamos lá? Um dos maiores medos que os vestibulandos têm em relação às provas de redação é a famosa fuga do tema. Então, o que você deve fazer para evitar a fuga do tema? A resposta está sempre na proposta. Por isso que uma leitura cuidadosa e detalhada da proposta de redação como um todo é fundamental para que você consiga entender o que a prova está pedindo para você e aí você não vai correr esse risco de fugir do tema, o que vai te conferir, infelizmente, uma nota 0 no vestibular, pelo menos na parte de redação. Dentro da Unesp, a gente tem, ao longo dos anos, um certo modelo de proposta que, se bem observado, pode nos ajudar a determinar o que devemos, o que precisamos fazer na prova. Trouxe alguns exemplos para vocês. Quando a proposta é feita no formato de pergunta, você, óbvio, deverá desenvolver estratégias para responder a essa pergunta. Se o voto deveria ser facultativo ou não no Brasil, se a corrupção no Congresso Nacional é reflexo da sociedade brasileira, ou então a riqueza de poucos beneficia a sociedade inteira. A questão aqui, portanto, fica um pouco mais fácil, né? Você consegue já delimitar um ponto de vista a ser defendido e aí partir para o ataque dentro da sua escrita. Mas prestem atenção em algumas coisas. Ninguém deseja limitar o seu conteúdo, o seu ponto de vista na prova, mas a coletânea normalmente vai indicar dentro dos seus argumentos para que lado você pode ou não pender. No caso dessa proposta, corrupção no Congresso Nacional, reflexo da sociedade brasileira, a maior parte dos textos dessa coletânea apontavam para o sim. A corrupção no Congresso Nacional é reflexo da sociedade brasileira. Então, você tem que ser um bom leitor da sua proposta. Beneficie-se dos textos que estão sendo publicados e perceba que alguns pontos de vista podem ter defesas mais fortes a partir do que a coletânea apresenta do que outros, tudo bem? Tome muito cuidado com essas perguntas retóricas, tudo bem? No caso da conjunção e, o legado da escravidão e o preconceito contra negros no Brasil, o que a formatação dessa proposta nos indica? Quando você tem a presença do e, você necessariamente tem que relacionar as duas coisas. Então,
encontrou um E na sua proposta de redação, perceba que você tem que relacionar os elementos indicados. Nesse ano aqui, o aluno era instruído a fazer o quê? Mostrar ao corretor, ao leitor, que o preconceito contra negros no Brasil é legado da escravidão. Por fim, quando a gente tem uma questão alternativa, como no último caso, publicação de imagens trágicas, banalização do sofrimento ou forma de sensibilização, entendemos que é necessária ser feita uma escolha, ou um ou outro. Você pode falar dos dois, é interessante que você fale dos dois casos, vamos lembrar que a prova da Unesp valoriza o conteúdo, mas você pode sim atribuir uma defesa ou para um ponto ou para o outro, mas ambos têm que ser trabalhados. É isso aí então, pessoal. Brevemente voltamos com mais dicas para as redações dos vestibulares futuros. Bom, galera, vocês viram, né? Depois dessa explicação do Vitor, eu tenho certeza que vocês vão tirar nota máxima em redação. Quero agradecer novamente a colaboração do professor Vitor aqui, né? E ele vai voltar aqui para trabalhar ainda com dicas para a prova da Unicamp, da segunda fase, né? A parte de redação, e também da FUVEST. Eu que agradeço novamente, Otemir. É isso aí, pessoal. Agora as dicas estão dadas. Façam a lição de casa, procurem temas, falem com seus professores, discutam ainda mais o assunto para que vocês possam ter sucesso, que eu tenho certeza que vai acontecer. Boa sorte para todos. Um abraço!